Olá, alunos. Estou aqui com uma questão das escolas especialistas da aeronáutica, né? Uma questão que envolve ali geometria espacial. E vamos ver como ela vem cobrando esse conteúdo, né? Uma caixa cúbica de aresta 10 centímetros está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água em um tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá uma altura indeterminada, né, uma altura desconhecida, seja qual for ela, dividida por π centímetros. No tubo, considere as dimensões como sendo internas ao recipiente e que o tubo tenha a altura necessária para o evento, ou seja, a altura necessária para comportar água, né? Então vamos lá. Identificamos primeiro passo é identificar na questão ali os objetos geométricos que ela está envolvendo. Está envolvendo aqui uma caixa cúbica, ou seja, um cubo, né? Ela está envolvendo também um tubo cilíndrico. Então, para causar ali o conforto na hora da prova, vamos primeiro puxar ali da nossa cachola as equações de volume desses objetos. Então vamos lá. O volume do cubo é justamente quando se trata, como ele fala assim, caixa cúbica, ele está falando que indiretamente que todas as suas arestas têm a mesma medida. Se eu falo que uma caixa cúbica tem 20 centímetros de aresta, todas as suas arestas ali, aquele segmento que divide as faces, tem ali a mesma medida. Então, o volume do cubo é igual a uma aresta multiplicada pela outra, né? Então, arestas ao cubo. O cubo não, peraí. Tô apressadinho. Então, aresta vezes aresta vezes aresta, o que equivale também a A elevado ao cubo, justamente a aresta elevado ao cubo. Que se fosse um objeto quadrangular, um objeto quadrado, também dava para multiplicar a base vezes a largura vezes a altura. Mas como o cubo tem arestas iguais, fica ali A ao cubo, porque as arestas ali têm a mesma medida. Agora vamos ali para o volume do cilindro. Então, volume CL. Vou chamar de CL aqui. Né? Você pode chamar de qualquer outra coisa. Volume do cilindro, ele tem ali a constante π multiplicando o raio dele, só que ao quadrado, também multiplicando a altura dele. Né? Então, como o cilindro tem as duas bases ali circulares, né? Uma circunferência, tanto na base inferior quanto superior, então vai envolver sim a constante π e o raio. Tá? Então, relembramos ali a primeira equação do volume do cubo e a segunda equação, que é o volume do cilindro. Agora, olha o que ele fala. Ele fala que a caixa cúbica está totalmente cheia de água, ou seja, ela tem 10 centímetros e está cheia de água. Então, vamos calcular ali o volume dela, porque mais tarde ele vai precisar despejar essa água dentro do tubo cilíndrico. Então, vamos saber quanto de água estamos falando. Então o volume do cubo é igual, né? Isso aqui vai implicar que o volume do cubo é igual 10, né? Porque estamos falando da aresta de um cubo, e um cubo todas as arestas são iguais, 10 vezes 10 vezes 10. Isso aqui vai dar igual o quê? A 1000 centímetros cúbicos. Tratando de volume é centímetros cúbicos, tá? Então, estamos falando de volume é centímetros cúbicos, metros cúbicos, assim por diante. Cadê minha borracha? Peguei a borracha aqui. Estamos falando em centímetros cúbicos, né? Tudo bem. Aí, essa água eu vou despejar dentro do meu cilindro, né? Então vou ter que despejar ela totalmente ali dentro do meu cilindro, né? Desenhar o cilindro aqui. Como é o cilindro, as duas extremidades é uma circunferência, né? E esse cilindro ele tem um raio ali, ou seja, o raio que parte do centro de cada base até a borda de 5 centímetros. 5 centímetros, né? E ele vai atingir uma altura desconhecida, ou seja, eu vou despejar essa água e ela vai subindo aqui, ó, até uma determinada altura, que eu não sei qual é essa altura, né? Estou só chutando aqui. Então essa altura aqui é também desconhecida. Não sabemos. Ele quer saber o que? Ele quer saber qual é a altura que essa água do cubo vai atingir ao ser colocada dentro do cilindro. Então, vamos lá envolver aqui. Já que o volume, a altura normal do cilindro não importa, o que importa mesmo é a altura da água,
Então, vamos utilizar a segunda fórmula, que é justamente o volume aqui. E esse volume do cilindro aqui vai ser justamente o volume da água, ou seja, a altura que a água atingiu. Para mim encontrar a altura que a água atingiu aqui, vou precisar do volume que foi necessário para atingir aquela altura. Então, é justamente o volume a água que estava dentro do nosso cubo, certo? Então isso aqui vai ser igual, né? Aqui no lugar do VCL, que é o volume do cilindro, vai ficar os 1000 centímetros cúbicos, é igual ao π. Observa que eu não vou precisar converter o π para 3,14, né? Porque a minha resposta ali, ó, ela pode ser escrita em π centímetros. Então não vou precisar transformar o π ali em 3,14. Isso aqui multiplicando o raio. O raio é 5 centímetros. Então fica 5, só que o nosso raio, segundo a fórmula, é elevado ao quadrado. Então fica 5 elevado ao quadrado. Tudo bem? Isso aqui multiplicando a nossa altura desconhecida, que é o que precisamos descobrir. Muito bem. Agora, resolvendo toda essa farofa de números, temos ali o π, ele vai continuar. O nosso 5 vai se tornar 25 devido à sua potência, então vai ficar 25. Isso aqui vai multiplicar a nossa altura, a altura que a água atingiu dentro do cilindro. Lembrando que não importa a altura do cilindro, importa a altura que a água atingiu. Tudo bem? Agora temos aqui o π multiplicando 25, assim como a altura desconhecida. Então, o que eu vou fazer? Como aqui desse lado da nossa igualdade está executando uma multiplicação entre o π e a altura e os 25 centímetros ali, esse cara aqui vai passar para o outro lado dividindo, né? Realizando a operação inversa da multiplicação. E eu vou reorganizar aqui para ficar bonito. Então, o π, né, multiplicando a altura vai ficar desse lado da igualdade, enquanto os meus 1000 aqui vai ficar dividindo justamente o valor 25. Tudo bem? Trazendo isso para o outro lado da brincadeira aqui, o nosso π multiplicando a altura vai ficar igual. Se você pegar os 1000 e dividir por 25, ó, 100 dividido por 25 dá 4. Né? Temos um zero sobrando, ele vem para a briga aqui. Então fica 40. Lembra que a altura é medida em π centímetros. Então o π o π que está multiplicando a altura vai passar para o outro lado, realizando a operação inversa da multiplicação, que é divisão, e a altura vai ficar sozinha aqui desse lado da igualdade. Então a altura é igual aos nossos 40 dividido por π. Como estamos falando de altura e todos os nossos objetos eles estão falando de medidas em centímetros, então a altura que a água alcançou dentro desse cilindro é 40 dividido por π centímetros. Então essa é a nossa resposta, né? Então o que preenche aqui a nossa lacuna? O que preenche aqui a nossa lacuna aqui é justamente o valor 40. 40 dividido por π centímetros, que é a alternativa B, B de boa prova. Espero ter ajudado. Essa é a nossa nova saga ali de resolução de questões para carreiras militares. Espero encontrar você na próxima aula. Espero ter ajudado de coração.